Entra aqui que a Lola entrou. Olá, bom dia. Boa tarde, né? Bom, então vamos dar início, né? A primeira coisa que a gente tem que falar a gente vai começar a unidade 2, ou unidade 13. Falando um pouquinho da central de material e esterilização, né? Então, a primeira coisa que a gente tem a falar é que... Só agora um instantinho, peraí. Ah, tá gravando. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a CME, ela tem várias regras para a CME, né? Para ela conseguir fazer o que ela faz. E vocês sabem me dizer qual é a responsabilidade da CME? Meninas. Bom, então, a CME, a função da CME é separar, limpar e distribuir os materiais de volta para a instituição. A gente tem as CMEs fora do hospital, mas nós também temos CME dentro dos ambientes hospitalares. Geralmente, né, algumas instituições preconizam utilizar a CME de fora do ambiente do hospital para baratear o custo, tá? Mas isso não é padrão na maioria dos hospitais no Brasil. Eles acabam tendo e elas acabam funcionando todos os dias e também acabam funcionando de manhã e de noite, tá? Tendo apenas uma equipe mais reduzida no período noturno, mas mesmo assim ainda tem. Então, a central de material de esterilização é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos de saúde para facilitar e conseguir manter um produto, né, de qualidade, um artigo de qualidade e com a limpeza de forma correta. E aí, na CME, né, a gente faz, primeiramente, né, a recepção e o processamento dos materiais. Então, nessa recepção e nesse processamento, a gente faz a limpeza, a estocagem, desinfecção, esterilização, guarda e distribuição. Então, todos os materiais, eles vão passar por limpeza, independente do o quão crítico ele é. Tá? Então, todos os materiais que vão para a CME, e aí vai modificar, a CME vai modificar mediante a necessidade do hospital. Por exemplo, o Emílio Ribas, ele é um hospital onde ele tem uma CME, mas eles não têm procedimentos cirúrgicos, eles não têm centros cirúrgicos lá. Então, para que é destinada a CME? Para limpar todos os materiais, para garantir que os procedimentos que sejam realizados nas unidades tenham a limpeza devida, tá? Então, o que vai para lá? Cortador de unha,
que a gente precisa fazer uma limpeza de forma adequada, vai todas as pinças utilizadas para fazer curativos, vai as comadres, os compadres, eles mandam os laringoscópios, material para fazer pequenos procedimentos, como um acesso venoso central ou algo do gênero. Então, todos esses tipos de materiais vão para a CME dessa instituição e eles fazem o processamento de forma adequada, independente da quantidade, se vai fazer procedimentos ou não, tá? Então, a limpeza ela é feita de que forma? Todos os materiais eles vão sofrer a limpeza, que é feita com água e sabão, né? Depois é avaliado se há necessidade de desinfecção. A gente faz também, se houver a necessidade do tipo de material, esterilização. A gente faz a estocagem desse material. A gente guarda esses materiais e distribui para os outros setores. Então, a Anvisa, ela deve manter, né, uma cadeia de gestão. A Anvisa, segundo a Anvisa, a CME deve manter uma cadeia de gestão para facilitar o processamento e a gente garantir que houve um processo de forma adequada, né? Então, a gente tem a divisão, né, da estrutura física da CME, que ela é dividida entre recursos humanos, especialização, capacitação, atribuições e segurança. Então, recursos humanos, ele vai ficar responsável, né, quem é o responsável técnico? Ele vai ficar responsável pela capacitação dos profissionais e garantir que esses profissionais eles tenham uma segurança adequada mediante aos tipos de químicos que eles estão manuseando, tá? Então, cada setor do centro cirúrgico, da CME, deve utilizar um EPI de forma diferente, tá? Isso para garantir que esse profissional vai estar protegido. Aí a gente tem os equipamentos, né? Que todos esses equipamentos eles devem ter uma aquisição, eles devem ser qualificados, deve haver uma calibragem deles e manutenção. Então, as autoclaves, as lavadoras ultrassônicas, todas elas é responsabilidade dos profissionais identificar quanto tempo foi a última manutenção, se necessita de ajuste de calibre e tudo mais, tá? E os insumos que são utilizados, né? Que a gente deve ter a aquisição do material, a água de qualidade. Qual é a qualidade da água utilizada na CME? Você sabe me dizer, Paula? Como que tem que ser a água da CME? A água da CME deve ser uma água desmineralizada para evitar corrosão nos instrumentais. Se eu pegar a água da torneira e colocar essa chave, ela vai enferrujar. Por quê? A nossa água, ela tem muito minerais, e esses minerais, ao se prenderem em qualquer tipo de material metálico, ele tende a apresentar corrosão, que é o famoso ferrugem. Então, a água da CME, ela deve ser desmineralizada para evitar essa corrosão desses instrumentais que a gente vai lavar lá, para garantir que ele dure por mais tempo, tá? E gerenciamento de processos, né? Que a gente tem que ter uma rastreabilidade. Como que a gente faz a rastreabilidade?
o ideal é que todo material que for esterilizado, a gente gere um número de lote, para que a gente consiga saber quais materiais foram esterilizados naquele horário, naquela hora, naquele tipo de autoclave, para garantir uma rastreabilidade de forma correta. Tá? Quando a gente fala em rastreabilidade, a gente tem que ver todos os integradores, tá? E aí, como a gente já falou sobre os integradores, já falamos um pouco antes sobre os integradores. Como a gente já falou um pouco antes sobre os integradores, né? É por ele que nós vamos conseguir fazer uma rastreabilidade de forma correta, tá? Olá. Professora? Oi. Professora? Oi, pode falar. Eu não falei que eu tô com dor de garganta. Pode falar. Era só isso, professora, que a senhora fez a pergunta, né? Ah, Isso. você sabe quem é Família Santos? Não. Sei não, professora. Por que só tem esse pouquinho de gente? Não sei. Nossa, sumindo todo mundo. É a chuva. Eita, mas é em casa. Né? É, Então, quando a gente fala de processamento e rastreabilidade, a gente precisa dos integradores. Se lembra que a gente falou da fita zebrada? A gente falou sobre o integrador que vai dentro da caixa, para garantir que esse material a gente consiga saber se houve uma esterilização de forma correta ou não, tá? Nós também temos os protocolos, né? Toda CME deve ter os POPs, tá? Que são os protocolos de operação padrão. Então, todos os profissionais devem seguir o mesmo padrão quanto à realização de todos os procedimentos dentro da CME. E como que nós fazemos isso, né? Então, geralmente a enfermeira, gestora do setor, né? O que ela faz? Ela vai identificar a melhor forma de realizar as etapas. E aí, durante essas etapas, ela vai escrever como elas devem ser feitas. E aí, todos os profissionais, eles devem fazer mediante como está escrito, utilizar, por exemplo, na hora da limpeza dos materiais. Então, ela vai colocar, utilizar escova e detergente enzimático e água corrente. Então, esfregar por 15 segundos cada lado. Então, ela vai descrever os tipos, como devem ser feitos os procedimentos, para que todos os profissionais façam de forma correta. A mesma coisa vai ser na questão das embalagens, a mesma coisa vai ser na questão do preparo para a esterilização, da montagem de caixa e tudo mais. E aí a gente tem o gerenciamento de processos correlatos, né, que são os resíduos. A gente tem o monitoramento, né, do processo da CME, dos equipamentos da CME. Como que funciona? A gente recepciona toda a CME, ela deve... Então, vamos lá. Não sei se vocês já viram a apostila. Já deram uma folheada na apostila. A apostila, ela fala muito na unidade 13 sobre CME classe 1 e CME classe 2. A CME classe 1, geralmente, são unidades pequenas. E a CME classe 2 são unidades de CME
que estão dentro dos ambientes hospitalares de grande porte, tá? Então, a CME classe 1, ela vai ter apenas barreiras físicas, barreiras, não é físicas, as barreiras vão ser apenas de procedimentos corretos. A classe 2, elas vão ser barreiras físicas. Então, dentro do centro cirúrgico, dentro da CME, a CME de classe 2, que é aquelas CMEs que ficam dentro do hospital, a CME classe 2, que fica dentro de hospital, elas têm que ter paredes entre um local e outro. A CME classe 1, que fica dentro de UBS, que fica dentro de UPAs e outros tipos de locais, elas não precisam de barreiras físicas, tá? E aí, como que seria essas barreiras, né? Então, a gente tem a recepção, onde os profissionais vão receber esses materiais. Então, por exemplo, veio uma pessoa da UTI me entregar esses materiais. Então, ele vai estar levemente embalado, né, com o campo estéreo que ele vem envolvido. O ideal é a gente ter a etiqueta que ela estava anteriormente, para a gente saber o nome da caixa cirúrgica ou a caixa de pequenos procedimentos e quais os materiais que tem lá. Então, se lembra que a gente falou que ele vem descrito e tem a quantidade de materiais que tem? Eu já até mostrei a etiquetinha para vocês como funciona. Recordam? Sim. Isso. E aí nós vamos conferir junto com o profissional. Agora, existem alguns locais, como o centro cirúrgico, que como o fluxo é muito grande, a gente manda pelo elevador de carga, o famoso monta-carga, que cai dentro dos centros da CME, que sai do centro cirúrgico e vai para a CME, e lá o profissional vai colocar a etiqueta em cima, e os materiais, de preferência, todos os materiais que vão para a CME, eles devem ir abertos, tá? Como que seriam abertos? Então, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, tá vendo? Esse é um cortador de unha, né? Ele tá fechadinho. O ideal é que ele vá aberto. Opa, peraí. Por que aberto? Assim, ó, todinho aberto, tá vendo? E aí, isso a gente vai utilizar em todos os materiais. Por quê? Porque isso me garante que não vai ter uma agulha, não vai ter nada pérfuro podendo me furar. Quando eu, que tô na recepção dos materiais, for pegar esses materiais, tá? Após recepcionar esses materiais, deve ser feita a limpeza deles. Como que vai ser feita a limpeza deles? Higienização, né, professora? Isso. E aí vai depender do tipo de material. Por exemplo, algumas instituições... Um gato aí. Meu gato. Ela é roeira. Tava na rua e começou a chover, ela vem para casa. Acabou. E fica assim? O que ela tem? Nada chata. Bom, a questão dos... A gente, às vezes, manda alguns tipos de material para a CME, vai depender de cada instituição e os protocolos que eles têm. Peraí. Vai depender de cada instituição e os protocolos que eles têm. Mas existem algumas instituições que eles têm protocolos de mandar tudo para a CME, como termômetro para fazer higienização, como manguito do aparelho de pressão e todos outros equipamentos duráveis.
E aí, a própria equipe, quando que eles fazem isso? Quando o paciente é um isolamento de contato, quando o paciente é um isolamento respiratório, ou até mesmo isolamento por aerosol ou gotícula, tá? Eles fazem isso para garantir uma limpeza de forma efetiva, tá? E aí esses materiais, eles vêm embalados com data de quando foi feita a limpeza de forma correta, tá? E aí nessa limpeza, geralmente a gente faz, pode ser feito com... Pode falar. Posso falar uma coisa? Pode. É quando, assim, tira da embalagem, né? Aí usou tudinho. Isso. Aí depois faz esterilização e Vai depois depend... coloca na embalagem tudo de novo. Então, vai depender do tipo de material. Mas como que é feita? É feita a limpeza. A gente avalia se esse material ele vai sofrer ou desinfecção ou esterilização. Se ele for sofrer esterilização, a gente não precisa fazer a desinfecção. A gente só faz a limpeza e aí vai para a equipe que vai embalar esse material. E aí eles vão olhar material por material para ver se não tem resíduo, se ele está funcionando de forma correta, para depois fazer a embalagem. Ao embalar, que ele vai para a esterilização, tá? Então, ele só vai para a esterilização depois de embalado. A gente não esteriliza e depois embala, porque senão vai acabar contaminando esse material. Ok, professora. Tá bom? E aí, depois da limpeza, e aí essa limpeza, ela pode ser feita por lavadoras ultrassônicas, ela pode ser feita por limpeza manual, então, profissional debaixo da água com detergentes enzimáticos. Eles esfregam, literalmente igual lava-louça, mas a gente tem que garantir que toda a sujidade saia das ranhuras. Então, igual esse, tá vendo aqui? Esse cortador de unha, ele tem uma área que ela é mais, como se fosse umas linhas, tá vendo? Que é extremamente poroso. E aí as pinças e os equipamentos que são utilizados no centro cirúrgico, eles têm muitas porosidades, né? Porque a gente precisa garantir que o profissional ele consiga manusear, ó, tá vendo aqui, ó? Tipo aqui. Então, esse instrumental, ele tem que garantir que o profissional que vai utilizar, ele pegue ele e ele não escorregue na mão. Então, ele tem essas ranhuras, ele vai ter ranhuras dentro dessas pinças, né? Para a gente conseguir pegar um tecido de forma que ele não... Vai ficar firme, né, professor? Exatamente, para deixar ele firme. E o profissional que for limpar, ele tem que garantir que todas essas ranhuras, elas estejam extremamente limpas. Então, ele tem que escovar, literalmente, tá? Ele tem que olhar entre as junções. Então, por exemplo, aqui, né? Então, a gente tem que virar de um lado para o outro para garantir que seja limpo, todas as articulações, para evitar que fique algum tipo de sujidade, tá? Nesse tipo de instrumental. Após isso, a gente tem a secagem. As lavadoras ultrassônicas, a gente usa como se fossem cestos. Ele é como se fossem peneiras, tá? Onde a gente retira e deixa esse instrumental escorrendo, literalmente escorrendo, tá? E após ele escorrer, a gente passa para a área de secagem. Nessa área, o profissional ele vai pegar todos os materiais e com um tecido de algodão, ou até mesmo uma compressa, ele vai enxugar material por material. E ele também pode usar ar comprimido em materiais cilíndricos. Então, sabe aquelas mangueiras de silicone? Essas mangueiras de silicone, elas são grandes e elas acabam ficando sujidade por ela, ou sujidade, líquido por elas, né? Porque a gente já limpou, já mandou nas lavadoras ultrassônicas
e houve um jato, né, de líquido, só que essa água ela permanece ali. E para garantir que toda a água saiu, a gente pode utilizar ar comprimido para tirar essa água. Então, geralmente na CME vai ter umas pistolinhas de ar comprimido, onde a gente retira todo o ar de materiais cilíndricos, tá? Após Ô, isso, a gente professora, pode falar. no caso, não pode colocar na estufa esse tipo de material? Pode colocar na estufa, é que assim, a estufa, ela é utilizada para fazer esterilização, não é? Sim. Geralmente, quem usa estufa como que é o nome? Manicure, né? Utiliza como se fosse Sim. uma estufazinha? Manicure. Isso. Por quê? Porque o que a manicure ela quer? Ela quer fazer uma desinfecção, ela não vai esterilizar o material, ela vai fazer uma desinfecção. E essa estufa, ela chega a uma determinada temperatura, né? A gente não utiliza estufa porque se houver micro-organismos ainda, a gente vai proliferar. Então, o ideal é a gente secar com tecido mesmo. Eu perguntei, porque eu trabalho no laboratório Itapema, e lá eles usam para secar os materiais estufa e a 300 graus. Tem estufa lá de 300 graus e a gente coloca os materiais tudo lá para secar. É porque eles utilizam a estufa em alta temperatura. É porque, assim, a maioria das estufas, elas não vão até alta temperatura, né? Elas vão até, tipo, 150, 120. Entendeu? Obrigada, professor. Então, mas dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma CME, desculpa, o fluxo é muito grande, então eu teria que ter várias estufas, entendeu? Para conseguir limpar de uma forma, secar de uma forma correta. Então, por isso que eles acabam também, um dos fatores que eles acabam também não utilizando, tá? Então, a secagem manual garante, né, que esse material, a gente consiga avaliar que ele foi extremamente limpo. O que que vocês utilizam lá na estufa, Kátia? O que vocês secam na estufa? No caso, a gente põe pinça, tesoura, vidraria, né? Mas, assim, de metal é pinça e tesoura. Então, mas vocês usam isso para quê? Porque, no caso, lá eles fazem coleta de secreção vaginal, de ferida, essas coisas, e eles fazem o curativo, aí eles usam. Entendi. Aí eles põem, eu levo para lavar e põe para secar, e depois mando para a micrologia para poder botar na autoclave. Então, geralmente, como são poucos materiais, provavelmente por isso que vocês utilizam estufa. Quando é no centro cirúrgico, a gente tem que garantir que todos os materiais, eles vão estar sem sujidade. E ao limpar, a gente consegue avaliar isso, entendeu? Ao secar ele, a gente consegue avaliar isso, que está sem sujidade. Por quê? A gente não pega apenas de forma superficial, secreções e tudo mais. Essa pinça, ela literalmente vai estar banhada de sangue. Então, ela pode ter resíduo aqui dentro, sabe? Então, por isso que é importante do profissional ele fazer a secagem, para a gente conseguir garantir e avaliar esse instrumental para ver se ele não tem nenhuma sujidade nem nada. Pode falar. E o médico, ele não leva os produtos dele, não? Não, é responsabilidade da CME fazer isso. Alguns médicos, eles levam seus próprios instrumentais. Mas, por exemplo, médicos oftalmos, né, cirurgia oftalmológica, eles levam seus instrumentais, mas eles mesmos lavam os instrumentais. Por quê? Porque são materiais que valem, tipo, uma pinça vale uma fortuna.
Uma pinça vale 120 mil reais. Então, Imagina uma lâmina. exatamente, imagina as óticas, né, que eles usam, que são as lentes. Então, eles não deixam os profissionais da CME manusear. Eles mesmos gostam de manusear os materiais deles. Ah, ok, professor. Quando o profissional leva os seus materiais, ele já leva esterilizado e ele faz todo o processo de limpeza, de secagem e também de embalagem do material para mandar para esterilização. E ele fica lá até eu colocar na autoclave e ele retorna no horário que a autoclave liberar. Ok, professor. Tá? E aí, nessa parte, a gente vai avaliar a integridade, né, dos materiais e eles devem ser avaliados com lentes, né, para ver se toda a sujidade já foi retirada, se ele está funcionando de forma correta, né, se ele está fazendo a função dele. Então, se é uma tesoura, se ela está cortando, se é uma pinça, se ela está fechando de forma adequada. E nós também vamos avaliar se há corrosão. Então, por isso que é importante a lente para a gente olhar na parte interna desse instrumental, né? Se ele não precisa de nenhum ajuste, porque senão a gente separa e coloca outro material no lugar, para estar mandando ele para fazer uma Mas eles não fazem restauração nos materiais, não, né? Ou eles Depende. cartam? Depende, tá? Porque assim, por exemplo, às vezes ele fica frouxo e tem muitos que tem tipo um parafusinho e aí eles mandam para manutenção para eles ajustarem de forma Apertar. correta, entendeu? Então vai Entendi, depender professor. do tipo de instrumental. Se tá apresentando corrosão, né? Se ele Aí tá tem que ser trocado, né? tem que ser trocado, não dá. Tá? A maioria dos instrumentais que nós temos na escola foi doação de instituições que eles apresentavam corrosão, que eles não estavam funcionando de forma correta, não tinha mais jeito, e aí eles doaram para a instituição, para a nossa escola. Então, porque uma caixa cirúrgica ela é 15 mil, mas de pequenas cirurgias. É muito caro. Cada cirurgia vai ser um valor, né? Mas geralmente elas são muito caras, dependendo da cirurgia. É que nem fosse um cozinheiro Com as facas. que leva só as facas. Professora, mas essas caixas de cirurgia que a senhora fala no caso, é só para médico que faz cirurgia particular ou quem é médico que faz cirurgia pelo SUS também tem esse tipo de material assim que só ele manuseia, a caixa é só dele? Tem, ó, eu trabalhei no Hospital Irmã Dulce. Lá a gente tinha um odontocirurgião, então um cirurgião dentista, né? Que ele fazia procedimentos como bucomaxilo, né? Que ele fazia reestruturação da mandíbula, né? Do maxilar, e ele levava os próprios equipamentos dele. Eu já trabalhei também nesse mesma instituição, o médico da neuro, ele também levava os equipamentos dele. Geralmente, cirurgias muito específicas, eles acabam tendo seus próprios instrumentais. Aí eu vi também no Guilherme médicos oftalmológicos levando o material dele e médicos. Eu vi um grupo de médicos que eles tinham comprado um equipamento de vídeo diferente, ultramoderno, e aí eles estavam levando para esterilizar na CME, que eles iam utilizar nas cirurgias, mas o material era dele. Então, mesmo em... Porque o que acontece? Quem é da área da saúde gosta de sempre estar atualizado e muitas das vezes não quer esperar. Às vezes você é concursado no hospital, às vezes, ou você presta serviço para determinado hospital e você não quer esperar a instituição comprar. Por quê? Para a instituição comprar, ela precisa
pedir autorização e aí botar no edital, fazer não sei o que, então demora anos, né, para conseguir a verba para estar comprando aquele tipo de instrumental. Então, às vezes, para o médico, principalmente, né, que esse valor é caro, mas não é tão caro para ele, né, eles acabam comprando do próprio bolso. Eu pensei que por ser de hospital público, assim, não é particular, eu pensei que não pudesse eles trazerem material deles de fora, entendeu? Pode sim, eles acabam trazendo, sim. E até mesmo para eles, né, estarem atualizados, e às vezes eles têm consultório, às vezes eles atendem em instituições particulares, ou às vezes eles têm o próprio centro cirúrgico deles, né? E aí eles utilizam também no ambiente deles, tá? Mas então a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade. Tá bom, professora, até daqui a pouco. Até. Ok, professora.